Quero dar início ao meu discurso falando inicialmente da audiência pública sobre a saúde de Itaió, que aconteceu na semana que passou, na última quinta-feira, e de tal forma parabenizar a movimentação, tanto na questão da vereadora Maria em buscar resolver algumas situações de desconforto que nós como vereadores ouvimos da população em alguns momentos, como também soubemos ouvir até o senhor Antônio como membro da comissão, sabe aonde existem alguns pontos que têm que ser melhorados, como também a gente recebe elogio de quando existe o bom atendimento. Mas aquela audiência pública, até pela quantidade de população do nosso povo de Itaió que teve presente, ele soube colocar as suas angústias, como também colaborar na solução. Eu elenquei aqui, são 3 ou 4 itens que eu achei interessante, vereadora Maria, que foi, primeiro, pelas explicações técnicas que o Executivo teve presente com o prefeito municipal, o prefeito Aldemar, o seu secretário, o Mário Richter, os diretores, mas uma coisa que me chamou mais a atenção foi a participação dos médicos em algumas situações esclarecedoras, que muitas vezes a população tem as suas dúvidas, como também nós como legisladores não está praticando e não está sobrevivendo e estarmos mais presente quando nós mesmos não passamos por uma situação de saúde. Então naquele momento os médicos fizeram com que as explicações ficassem mais claras e dessa forma dos atendimentos relacionados ao PSF, pronto atendimento. Terceiro, eu botei aqui o comprometimento em busca de resolver os problemas elencados, tipo o caso do raio-x, que foi mencionado com a participação da diretoria do hospital, e melhorar aquilo que estava dando certo. Mas uma coisa que eu acredito que não é o ponto positivo que vai fazer com que as coisas mudem, foi a forma que algumas pessoas colocaram e se referiram aos médicos naquele momento. Isso foi uma coisa que deixou um tanto quanto chateado, mesmo que as pessoas que receberam uma certa ofensa, eu acredito que numa audiência pública novamente não estarão, porque elas não estão aí para ficar levando paulada de graça e chamando as pessoas de cavalo, e nem vou fazer referência porque não vale a pena. Para essas pessoas eu recomendo que procurem voltar à sala de aula e socializar e ver a forma que deve tratar com as pessoas, porque não é assim que se consegue resolver alguns problemas. Mas enfim, em resumo, parabéns pela audiência. Gostaria de convocar a população também para as audiências constantes, públicas, que elas acontecem trimestralmente na saúde, como também nos outros órgãos da prefeitura, e que se façam presentes, que a coisa fica mais fácil, as explicações ficam mais as claras para toda a população. Dentro do assunto saúde, eu, lendo o Jornal de Santa Catarina hoje, eu vi, agora com a viagem para a Europa do governador Colombo, existem algumas coisas positivas que essa viagem com certeza já trará de aberturas de alguns canais com o exterior, mesmo sendo uma viagem de descanso. Ele até usa de exemplo o Kleinbing, que em momentos da sua vitória há 12 anos passados, se eu não me engano, 14, enfim, 16, mas que também fez uma viagem dessa, teve vários progressos com o ministro da Fazenda. Mas eu quero aqui dizer que dentro desses comprometimentos assumidos para o próximo ano, existe já uma situação junto às 36 secretarias regionais, na busca do conhecimento e na busca de saber o que realmente está acontecendo com a saúde dentro das 36 regionais. Ele estará presente aqui junto com nós e será discutido caso a caso, e com certeza a questão financeira que hoje vive o nosso hospital, como também a saúde num todo, no Sistema Único de Saúde, que é aqui muito bem colocado pelo ex-secretário de Saúde, que deixou o cargo porque é deputado estadual e para retornar e assumir. Aqui ele coloca, o deputado estadual Nath Xerém, 3 importantes situações que fazem com que a saúde do nosso país ela possa mudar.
Em primeiro lugar, ele coloca que precisa transformar a posição de médico em carreira do Estado, nos moldes da proposta de emenda constitucional da PEC que tramita no Congresso. Em segundo lugar, precisamos discutir uma política nacional para os hospitais conveniados com o SUS. Hoje os hospitais precisam equilibrar receitas escassas, despesas altas e ainda salvar vidas. E por fim, regulamentar a emenda 29, que tramita há mais de 10 anos no Congresso Nacional, para que a União realmente aplique os percentuais necessários na saúde. Atualmente os municípios aqui aplicam 15%, os estados 12% e a União não chega a 7%. O que eu quero dizer com isso? Já se sabe que a presidente Dilma, mesmo não exercendo função do cargo, já está prevendo um aumento da CPMF, da volta da CPMF. Isso, eu acredito que se realmente fosse usado para a saúde, seria um bom benefício. Mas acredito que para os empresários, para as pessoas que produzem, o berreiro vai ser grande. Isso quebra com certeza a questão empresarial no todo, e a criação de novos impostos faz com que, acredito eu, crie alguns empecilhos para os empresários. Mas isso ainda não aconteceu. Ela disse que os governadores é que estariam tomando essa decisão se necessário, mas tomara que não acontecesse. E eu venho à tribuna por um assunto polêmico, mas eu não quero polemizar antes de receber, talvez, a atenção da Polícia Militar de uma forma cortês, em vez de chegarmos aos extremos. Mas aos extremos, algumas pessoas já estão passando por uma questão relacionada especificamente à juventude, mas eu vejo assim que a ação da Polícia Militar relacionada à nossa juventude taioense, ela está sendo de forma taxativa e está trazendo alguns, e posteriormente, alguns prejuízos, coloco até no documento, que social. Eu peço algumas explicações para que seja colocada às claras a forma de uma abordagem da Polícia Militar, dando um exemplo ao som automotivo. Eu acredito que não é com armas e com cacetetes em punho que nós vamos resolver essa situação. O vereador Volney, que assinou comigo o documento, eu acredito que não é dessa forma que nós vamos chegar no nosso objetivo. Mas eu vejo assim, que a nossa juventude, sem contar aquilo que a gente espera com a criação do nosso centro de eventos, que a juventude tenha um ambiente para que se possa fazer as suas festas, mesmo porque quem trabalha, quem compra o seu carro, quem tem a sua estrutura, sua casa, enfim, tem que ter a sua hora de lazer. A juventude, ela busca fazer a sua festa conforme lhe é proporcional. Eu vejo aqui que temos inúmeros bares que são frequentados, e vereador Paulinho, você que algumas vezes passadas, acredito que já usou a tribuna em defesa dessa classe, que tanto hoje sofre, porque se em Taió nós não podemos, dentro dos limites que tem que ser honrado, que é um volume considerável, que não atrapalha a sociedade, temos que ser claros e colocar as coisas por certo. Mas eu vejo assim, que nós estamos fazendo com que a nossa juventude saia de Taió, corra risco nas estradas, vá para outros municípios, o nosso empresário perca aquele investimento, aquele ganha-pão, o retorno financeiro que vem para nós, para melhorias da cidade, nós estamos também perdendo. Então é o Taió, de modo geral, está perdendo. Então eu gostaria, de uma maneira bem cortês, que se fosse revisto. Nós tivemos situações nesse final de semana de desconforto, com até arma em punho. Eu quero aqui deixar registrado, não a ação policial no todo, mas que nós não temos bandidos. Isso ali não é ação de roubo, isso não é uma ação de vandalismo, e sim uma situação que nós temos que chegar a um objetivo e tentar consertar e fazer com que a nossa sociedade se sinta bem numa cidade que todos, na grande maioria das pessoas, se conhecem. E a Polícia Militar também teria que conhecer todos aqui da sociedade, para que nós tenhamos uma socialização, um município bom de se viver, como aqui nós queremos. Então eu quero fazer
expedida à Polícia Militar, e esse atendimento mais especial, a questão mais cortês com a nossa juventude, e volto a falar desse assunto em outras ocasiões. Senhora Presidente, é isso que eu tenho para essa luta.